volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E para falar sobre esse assunto, temos em nosso programa os assessores da Comissão para a Comissão da CNBB, da Comunicação, da CNBB, a irmã Elide Maria Fogolari e o padre Clóvis Andrade Melo. Bom, a gente está falando no outro bloco a respeito da questão da pastoral da comunicação, da importância dela atuando na igreja em si, na comunidade como um todo. Ficou uma pendência aí do Facebook, né, que era um exemplo que a irmã está até falando aqui, que é um dos trabalhos que o senhor tem desenvolvido. O senhor podia explicar para a gente? Na verdade é mais abrangente do que o Facebook. O diretório, num capítulo, se não me engano, 7º, deixa eu conferir aqui, ele vai trabalhar a questão da igreja e as mídias digitais. Isso, é o capítulo 7º. Que é todo um esforço da igreja para estar atualizada não só na sua linguagem, mas na sua presença também no ambiente digital. E isso toca Facebook, Twitter, as redes sociais, blogs, sites, os comunicadores instantâneos. Então tem todo esse esforço para entender também o ambiente digital como um ambiente pastoral. Por isso que a gente está trabalhando um pouco a dimensão de pastoral digital. Toda a realidade que a PASCOM realiza na dimensão litúrgica da comunidade, das comunicações, das informações ali locais, também articulando as TVs, as rádios, tem esse esforço também para que o ambiente digital ele seja entendido como um campo pastoral, um campo de missão. Isso já é motivação do próprio Papa João Paulo II, em 2002, quando ele falou da internet como um campo de ação e de anúncio do Evangelho, ele já nos chamava a aceitar esse desafio de adentrar no cyberespaço, né, que falava-se muito na época, no cyberespaço, que se tornou agora um ambiente digital, a nomenclatura mais adequada hoje, que a gente pudesse, então, aproveitar os recursos digitais também para anunciar o Evangelho. E daí entra o Facebook, Twitter, as relações sociais. É bonito porque em 2013, o Papa Bento XVI, na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, enfocou justamente as redes sociais como lugar, como portal de anúncio da verdade e do Evangelho. Entendendo que é um ambiente fundamental, onde, sobretudo, a juventude está presente, e porque tem essa presença tão grande dos jovens, dos adolescentes, se nós, como igreja, o Papa nos alerta, não anunciarmos o Evangelho nesses ambientes digitais, corremos o risco de que o Evangelho não chegue a todos, sobretudo os jovens que estão presentes ali. Então é esse sentido muito de acolher o ambiente digital também como lugar de ação pastoral, que toca a nossa presença na igreja. Já que o senhor está citando nesse assunto, entrou nesse meio das mídias digitais, vamos afundar um pouco nesse assunto. O Papa também está utilizando hoje, né? Ele começou a trabalhar bastante com Twitter, enfim, né? Também temos o site do Vaticano mudou recentemente, que eu andei observando, né? Está com um novo site e tudo. Enfim, há um trabalho da igreja nesse sentido. Com certeza, e é um trabalho bem intenso e extenso, porque a partir de toda essa reconfiguração da internet, que a internet toda evoluiu, está evoluindo também. No início da internet, quando ela se tornou popular entre os internautas, ela era uma fonte de pesquisa e de informação. Passou pela evolução, transformando a web, que se chama de Web 2.0, que trouxe o caráter relacional para a rede. Então eu não busco só informações, mas eu compartilho informação, conteúdo, experiências e vivência também. Nesse sentido, a igreja atenta a essas evoluções para anunciar o Evangelho também ali, de modo especial o Vaticano. Então tem um canal oficial no YouTube para os vídeos e homilias do Papa, discursos, comunicados. Tem um perfil no Twitter, que foi a grande inovação com o Bento XVI, o Pontifex, né, que é o nickname dele, a conta dele é Pontifex, que está em várias línguas já, e milhões de pessoas seguem o Papa, percebendo aí uma oportunidade de ser um canal aberto de diálogo também. Até se pensou muito no Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, quando eles foram discernir se convinha ou não o Papa ter uma conta no Twitter, se verificou que realmente é importante abrir um canal de mão dupla. Porque essa é a diferença da internet, das mídias digitais. Sim. Não é como a TV somente. A TV, inclusive, está agregando também valores das mídias digitais Sim. agora e das redes.
mas é uma maneira de você se expressar e de acolher a expressão do outro. E também tem a questão dos aplicativos. Eu baixei o aplicativo do Vaticano, muito interessante você poder acessar e você poder caminhar por lá, né? Com certeza. E é o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, que é o grande motivador para o Vaticano para estar adentrando nessas mídias. Tem o Pope to You, que é um dos aplicativos, o The Pope App também. São vários aplicativos para ajudar a gente nessa comunicação e nessa proximidade maior com a igreja. Eu repito, não só recebendo conteúdo e informação, mas tendo a oportunidade também de reagir a esse conteúdo, ajudando na produção da informação também, da notícia, da reflexão, do debate em torno das várias questões humanas. Sim. Muitos leigos acabam comentando, porque eu já ouvi esses comentários, vamos passar aqui. Fala que a igreja é muito atrasada na questão do meio de comunicação. A igreja é muito devagar, demora demais, ela já tinha que ter seu site, tinha que ter não sei o quê, tinha que ter aquilo. Enfim, como é que vocês veem isso? Realmente isso é real? Não é real? Como é que a gente pode responder isso? Irmã? Olha, eu acolho essas sugestões e talvez essas expressões das pessoas, que eu acho que elas procedem porque às vezes as pessoas não têm acesso, né, não têm conhecimento do que existe. Mas eu acredito que se nós formos relatar aqui todos os meios de comunicação que a igreja tem, surpreenderia não só a nós, mas também a muitas pessoas que não vivem aqui no Brasil. Quando a gente sai do Brasil, vamos no CELAM para encontros, para debates, para conferências e seminários, e nós contamos que, por exemplo, nós temos uma rede católica de rádio, que é a RCR, tem mais de 230 emissoras de rádios católicas só no Brasil que entram em cadeia, né? Estamos falando do Brasil. Nós temos 8 grandes emissoras de televisão. Sites, nós não temos conta de quantos tem e de quantos surgem por dia, sites católicos de dioceses, de arquidioceses, de organizações, de novas comunidades e portais. Revistas, também, revistas, jornais, todas as editoras que nós temos, né? Então, nós temos realmente um montante de informação e formação e propostas de vivência de espiritualidade muito grande no Brasil, muito grande, e fora do Brasil também. Então, não é que a igreja ela esteja alheia a todas as iniciativas de meios de comunicação. Ela possui e utiliza também muitos meios de comunicação. E isso é uma das grandes riquezas para a igreja no Brasil. Eu sempre digo, e você que está em casa também reflita um pouco comigo, o que seria desse nosso país sem as TVs católicas? O que seria? Quantas pessoas alimentam a sua fé nas suas casas, no seu cotidiano, que não podem e não têm acesso, às vezes, para ir a uma paróquia, a uma comunidade, a viver, a se alimentar, né? Alimentar a sua fé. E nós temos em casa, né? Quantas celebrações eucarísticas, quantos momentos celebrativos, quantas reflexões, quantas meditações chegam aos nossos lares 24 horas por dia. Né? 24 horas por dia. Os doentes, quantas pessoas doentes em casa que nunca poderiam estar ali participando de uma celebração eucarística, porque o doente tem... Sem contar que a igreja, ela, na sua história, na sua essência, ela foi comunicativa sempre. Sempre. Né? Todo trabalho de, assim, podemos dizer, da história, tinha um meio de comunicação, acontecia, seja na área educacional, ou enfim, sempre. Tinha comunicação envolvida na igreja. Júnior, você falou isso e eu trago aqui, por exemplo, hoje nós entramos nas nossas grandes igrejas, catedrais, basílicas, e nós temos os vitrais. Os vitrais vêm de quando? Do início do cristianismo, quando ainda as pessoas eram analfabetas. O que a igreja fazia? Ela dava catequese através dos vitrais, e essa cultura passou como algo que faz parte
de todo um contexto, de uma construção, de uma cenografia das construções das igrejas. Mas isso daí é comunicação, foram formas que a igreja foi encontrando ao longo da história. A igreja sempre pensou em comunicação e sempre se interessou pela comunicação. Sem dúvida. Bom, gente, a gente está aqui com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o Diretório de Comunicação da CNBB. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco. Fique ligado com a gente.